Muito bem, irmãos. Só para não ficar muito longo, é que o assunto é tão sério que não dá para resumir quase nada. Tudo aqui é importante, como toda lição é. Né? Bom, a gente viu sobre a rede social, né? A gente viu sobre o mau uso do celular, das redes sociais também. As redes sociais, hoje em dia, as pessoas estão usando para desabafar a sua vida particular na internet, para todo mundo ficar sabendo. Ao invés de sentar como família, conversar, se entender, que é o que a gente está estudando nesse trimestre, inclusive. A gente viu na aula passada sobre o relacionamento familiar, as conversas. Hoje em dia, quando tem uma briga na família, né, a esposa vai lá na rede social e lança lá para as amigas, olha o que aconteceu, o que eu faço, eu briguei, ele falou isso, eu falei aquilo, e começa a pedir conselho dentro de uma rede social, de pessoas que muitas vezes nem querem o seu bem. E aí os amigos ali falam, separa logo, vamos lá que eu te levo num lugar, aí você vai conhecer uma pessoa rapidinho, melhor que ele. É o que está acontecendo. Ou então briga dentro de casa, tem uma discussão, tem uma desavença, né? Porque a gente, mesmo sendo cristão, às vezes a gente tem as nossas diferenças. A gente não pode gritar, né? A gente não pode dar mau testemunho, porque os vizinhos ficam de olho, ficam atentos, sabem que a gente é cristão, né? E vão ser os primeiros a apontar o dedo se começarem a ver alguma coisa errada. Então a gente tem que ter sabedoria, muitas vezes engolir, né? Mesmo estando certo em muitos casos, engolir para não ter discussão, para não ter briga. Né? E aí tem algum desentendimento, a mulher vai levar para a mãe, vai perguntar, mãe, o que eu faço? Ou então traz a mãe para dentro do relacionamento para orientar, ou então o marido também vai atrás da mãe, né? E começa a contar as coisas que acontecem dentro de casa. Ah, você não aguento mais, mãe, ela está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. E começa a levar assuntos familiares que deveriam ser resolvidos entre a família para outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós, quando deixamos, nós temos que deixar a casa dos pais. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Né? Deixar, olha esse verbo, deixar. Mas muitos vão morar com a mãe depois que casa, coloca um cômodozinho lá no fundo e continua morando, e a mãe se mete nos problemas do casal. Não dá certo, não dá certo, porque Deus chamou para que os dois, né, são dois, sejam uma só carne. A sogra fica de lado, a mãe fica de lado. Assuntos familiares de marido e mulher devem ser resolvidos entre marido e mulher. Né? A única terceira pessoa, a terceira pessoa que é permitida nesse relacionamento é Deus. Ele é a terceira pessoa e deve ser o principal no relacionamento. Né? Uma relação de casal tem que ter três pessoas, sim. O pai em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, né? E aí depois o casal. Não levar assuntos para a família, muito menos rede social. Expor a sua vida, né? Porque você vai receber um conselho que não é de Deus, pode ter certeza, se você fizer isso. Aí fala sobre a rede social. Parece que a tendência é a redução da comunicação verbal, a gente já leu isso, né? Porque geralmente estão ocupados com seus celulares, como que hipnotizados. 1 Coríntios 6,12, que a gente falou agora, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nada. Você sabia que vício não é só cigarro, vício não é só bebida, vício é celular também. Tudo que você faz de forma desenfreada, que você não consegue deixar de fazer, é um vício. Faça um teste, desligue o celular, tente ficar sem mexer no celular durante 2 dias, ou 1 dia. Você consegue? Então sinto muito, se você não consegue, se tudo que você faz na sua vida, você depende do celular, da televisão, das redes sociais, como está dizendo a lição, de tudo isso aí, sinto muito, mas você já tem uma patologia, você já está viciado. E vício é pecado. Né? Tem coisas que é duro a gente falar,
mas a gente tem que falar. Tem que falar. O vício também é pecado, né? Então o vício não é só cigarro, não é só bebida, é tecnologia também. Eu já ouvi falar que existem transtornos já. A própria medicina já provou que existe dependência à tecnologia, né? E tem psicólogos, inclusive, para essa área. São chamados aquela geração X, Y, né? A geração que não consegue viver sem a tecnologia. Está dizendo que eles são incrível que como crianças, com até menos de 10 anos, já possuem celular. Mãe, não dê celular para o seu filho pequeno. Ensina ele a brincar, ensina ele a se comunicar com outras crianças. É tão triste ver uma mãe, um pai que perde a paciência com um filho pequenininho e dá um celular para ele brincar. Meu filho, toma aqui, vai brincar, vai. E a criança fica ali, com aqueles joguinhos, com aquelas coisas ali, entrando naquele mundo já desde a infância. Mãe, não faz isso, você está destruindo teu filho. Está destruindo o teu filho. Leva ele no parque para brincar, para interagir com outras crianças, para conversar, sabe, essa interação humana, ela é muito importante desde a infância. Eu lembro quando eu era criança, a gente brincava na rua, a gente voltava para casa encardido de tanto brincar, interagia, conversava com outras crianças. Hoje em dia não. Hoje em dia cada um no seu canto, cada um no seu lado, cada um no seu celular, cada um na sua rede social. A gente vê às vezes amigos nos restaurantes, ao invés de conversar um com o outro, tá ali cada um no seu celular, fazendo não sei o quê. Gente, eu não estou condenando o celular. Não é isso. E nem a lição está condenando o celular, né? A tecnologia. Pelo contrário, tem que usar com sabedoria. Se usar com sabedoria, é bênção. Se usar com discernimento, é bênção. Muitos estão usando celulares nos púlpitos também, assim no sentido, às vezes se distrai. O celular às vezes distrai. Você está ouvindo a palavra, você quer receber a palavra, você quer ouvir a palavra, aí de repente vem aquela chamada fora de hora no celular, se distrai a atenção para a palavra de Deus. Deus, ele fala através da palavra dele. Ele fala através da palavra. Se alguma distração acontece na hora, a gente se distrai, a gente perde o foco, perde a bênção. Então temos que tomar cuidado com isso. Porque muitos estão entrando, como diz aqui no princípio da lição, a esses caminhos que levam a ensinos e doutrinas de demônios. Ensinos e doutrinas de demônios. Por quê? Porque não estão atentos para a palavra de Deus na hora que tem que ouvir a palavra de Deus, se concentrar. Na hora que o pastor, ou seja, quem for, começar a pregar a palavra de Deus, nós temos que nos concentrar e tentar ouvir tudo que está sendo dito ali, porque aquilo é para a nossa vida, é para o nosso bem-estar. Deus usa as pessoas ali para o nosso bem-estar, para a nossa vida. Então temos que tomar cuidado com as distrações. Na hora que o pastor, o líder, o pastor, o pregador, o ministro, ele está trazendo a palavra, quando ele fala um versículo ali, inspirado por Deus, nós temos que ficar atentos. Aí toca o celular, de repente é um assunto que nem é importante. A pessoa se levanta, sai e perde a bênção. De repente Deus tem algo para fazer na nossa vida ali naquele instante. E o inimigo vem, joga um dardo inflamado e a gente acaba perdendo a bênção, perdendo algo que a gente tem buscado de Deus. Então temos que tomar cuidado com isso. Na hora de ouvir a palavra, há tempo para tudo. Provérbios 3 fala isso. Há tempo para todas as coisas. Tempo para ouvir a palavra de Deus é tempo para ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? E aí a gente vê aqui, eu falei sobre Provérbios, e a lição fala também sobre Provérbios. Aqui é Provérbios capítulo 1, verso 8. Quando os pais os cobrem de atenção, carinho e disciplina, eles crescem equilibrados e emocionalmente saudáveis, né? O pai, ele tem que ter paciência, ter carinho, atenção,
ter atenção. Ah, meu filho, vai lá, pega o seu celular e vai brincar. Isso é dar atenção? Não é. Pelo contrário, é se livrar de uma responsabilidade. Mas depois isso vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado de nós. O pastor Cláudio Duarte escreveu: aquilo que um pai e uma mãe fazem tem mais impacto sobre os filhos do que qualquer palavra que lhes digam. Então não é só falar, é fazer. Né? Porque os nossos filhos, eles olham os nossos exemplos. Mais os nossos exemplos e menos o que a gente fala. É fundamental, portanto, que as ações dos pais sempre estejam alinhadas com suas palavras. Lucas, por exemplo, destacou que Jesus ensinava, mas também fazia. Isso está em Atos 1:1. Jesus, ele fazia, né? Ele fazia, ele ensinava de que forma? Falando, mas principalmente fazendo o correto. O método de ensino mais utilizado pelos judeus era o treinamento prático. Aí o resuminho da primeira parte. A parábola da dracma perdida nos faz lembrar da importância dos valores cristãos e nos estimula a procurá-los com diligência. Também nos traz à mente a responsabilidade do compromisso com o que nos foi entregue, de coisas que não podemos abrir mão. A parábola da dracma perdida fala da mulher que perdeu uma dracma, né? E ela procurou diligentemente, pegou lá uma lamparina, porque na época que Jesus trouxe a parábola não havia energia elétrica, então ela pegou lá uma lamparina, um lampião e saiu procurando em toda a casa até encontrar essa dracma perdida. Né? E depois que ela encontra, ela chama as amigas e faz uma festa porque ela encontrou aquela dracma. Né? E o contexto, qual é o contexto disso para a lição? Nós temos que procurar os valores perdidos. Quais são os valores, os princípios bíblicos que estão se perdendo? O culto doméstico, sentar à mesa, fazer um culto, né? Ler uma palavra, ler um salmo. Né? Isso está sendo perdido. São valores que os nossos antepassados tinham, né? Quando não existia televisão, quando não existia rede social, quando não existia tecnologia. Eles se sentavam à mesa e conversavam, né? Principalmente família cristã. Né? Liam um versículo bíblico, liam um salmo, faziam um comentário sobre aquele texto. Então nós temos que resgatar isso, temos que resgatar esses valores perdidos, essa dracma perdida. Nós, o pai de família, nós como pais de família, nós temos essa responsabilidade. Né? Sair andando na nossa casa e procurar aquilo que foi perdido. Como exemplo disso que eu falei, o culto doméstico, orar com os nossos filhos, comentar um versículo bíblico, comentar uma pregação. Não acabou o culto, vai cada um para o seu celular e acabou. Não. O culto, a extensão, a nossa família, ela é a extensão do culto. Ela é a extensão do culto a Deus. Ali na igreja é só um resumo. Aquelas 2 horas que a gente passa na igreja, louvando, cantando, é só um resumo da nossa vida. Aquilo ali é só um resumo do que a gente tem que fazer diariamente, em todo o tempo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo fala, Pedro fala, esses últimos dias que vocês estão vivendo na carne, vivam para a glória de Deus. Então não é só uma igreja. Acabou o culto, tem gente que... Eu fazia isso também, irmãos, confesso. Acabava o culto, corria para casa, ligava a televisão, queria saber como foi os gols lá do Fantástico, ver quem ganhou, quem perdeu, o que aconteceu, se o meu time ganhou, se perdeu. Acabava o culto, corria fazer isso. Ligar a televisão, ver os assuntos esportivos. Irmãos, isso é muito sério. Eu aprendi que depois que acaba um culto, depois que é lida uma palavra, chega na sua casa, senta com a sua família e conversa. Olha, você viu que interessante aquela palavra? O que você achou? Olha, falou sobre... Vamos dar mais uma lida para a gente reforçar o que foi dito. Olha que interessante o que foi falado. Isso é resgatar valores que estão sendo perdidos. A parábola da dracma perdida, que está falando aqui na lição. Avançando, irmãos. Eu vou tentar ser bem breve para encerrar logo, porque já tem 2 vídeos aí, né? Já está com 15 minutos esse também.
A gente vê que algumas leis estão sendo assinadas que vão contra princípios cristãos, né? A lei do aborto, a lei da legalização do aborto, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, são coisas que estão, divórcios, né? Divórcio também, parece que está tentando legalizar. Sistemas jurídicos de quase todos os países ocidentais já não apoiam o matrimônio. Olha só isso, irmãos, apostasia, que a gente estava falando agora. O aborto, a pressão da cultura contrária aos princípios bíblicos rodeia a igreja, como no caso do aborto. Porém, é preciso que todo cristão tenha em mente que a questão do aborto envolve as doutrinas bíblicas sobre Deus e a humanidade. Não matarás. Está lá em Deuteronômio. Não matarás. Né? Desculpa, Êxodo 20, 13. Também não matarás, fala sobre isso. O Didaquê, obra preparada provavelmente entre 70 e 100 depois de Cristo, visando instruir os cristãos acerca de vários assuntos, em seu segundo mandamento, condena o aborto e o infanticídio. Grande número de divórcios. Por quê? Tudo por influência da mídia. Fala, olha, é normal, você casou, mas você não está gostando dela ou dele. Procura outro, separa. Os valores estão sendo perdidos, a dracma perdida tem que ser procurada, como aquela mãe, como aquela mulher procurou, até encontrar. Nós temos que resgatar esses valores de família. Fala também sobre casamentos entre pessoas não cristãs, que agora também tem bastante sobre isso. E Paulo dizia para não colocar jugo, não se meter em jugo desigual. Quem garante que você vai converter o seu esposo? Quem garante que você vai converter a sua esposa? Né? Então não se colocar em jugo desigual, tomar decisões corretas, pautadas na palavra de Deus, para depois não chorar, para depois não sofrer, né? Procurar a palavra de Deus. Eu vou ler um texto azul aqui. O pastor Cláudio Duarte escreveu: a naturalidade com que é tratada a separação. Olha só, está sendo natural se separar. Faz com que muitos casais não busquem solução para superar suas crises conjugais. Esse cenário, aliado à negação dos princípios bíblicos e à superficialidade dos relacionamentos, é o resultado de uma geração que está perdendo o temor a Deus. Perdendo o temor a Deus e o zelo por sua palavra. Perdendo o temor a Deus e o zelo pela sua palavra. O que isso nos remete? Apostasia. Paulo disse, nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, ouvindo a ensinos enganadores, a doutrinas de demônios. É o declínio da fé cristã no Ocidente, juntamente com a perda de compromisso com a visão cristã de santidade e permanência do casamento, e o crescente ataque de conceitos não cristãos de temas como sexo, casamento e família. Hoje em dia você sai para ter um lazer com a família, você vai no shopping, você vai em qualquer lugar, você vê o apelo que a propaganda, que o marketing traz, né, sobre sensualidade, sobre coisas não bíblicas, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você vê homens de mãos dadas nas ruas, você vê mulheres de mãos dadas nas ruas. Quer dizer, nós estamos vivendo um clima de Sodoma e Gomorra. Essa que é a verdade. Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmãos? Foi destruída. Porque começou a chegar até as narinas de Deus o fedor do pecado. E quando isso acontece, quando chega às narinas de Deus, é hora que Deus se levanta e Deus não permite mais. Então, nós temos que interceder, nós temos que orar, nós temos que pedir misericórdia, clamar, como Abraão fez, porque o sobrinho dele estava lá em Sodoma e Gomorra, Ló. Ló, ele é um tipo de igreja. Ló, eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso. Ló, ele tipifica a igreja dentro do mundo. Ló, provavelmente, ele pregou a palavra ali em Sodoma e Gomorra, porque ele se tornou um dos juízes da cidade, ele estava sentado na praça da cidade quando os anjos chegaram. Isso mostra que ele era um juiz, né? Que ele tinha algum cargo importante em Sodoma e Gomorra. Provavelmente ele pregou sobre o Deus de Abraão ali, né? Então, ele tipifica a igreja. Ló tipifica certo tipo de igreja. O que aconteceu? Ele foi arrebatado da cidade. Ele foi puxado da cidade pelos anjos
porque a cidade seria destruída. Então nós estamos vivendo como nos dias de Ló. Jesus falou sobre isso. Estamos vivendo como nos dias de Ló. Somos pregadores da palavra, estamos pregando a palavra lá, aqui, né, nesse mundo que já está como Sodoma e Gomorra, mas Deus ele vai destruir. Como Isaías fala, no capítulo 23, no capítulo 34, fala sobre a destruição das nações, né? Jeremias também fala sobre isso. Então, quer dizer, já estão condenados à destruição, mas nós somos como que Ló, estamos levando a palavra. Mas uma hora os anjos vão vir, e eles vão nos arrancar a força da cidade antes que venha o dia da ira de Deus. Irmãos, nós já estamos próximo disso, muito próximo, o dia da ira de Deus, porque nós vemos como está corrompida a sociedade, como está corrompida, os meios de comunicação, as notícias, né, a televisão, a mídia. Temos que estar atentos